nós estamos aqui mais uma vez. Vamos louvar o Senhor juntos. Eu peço para que você separe esse momento para louvar ao Senhor e receber do céu aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Então, se aquiete aí em um lugar. A palavra de Deus diz lá em Êxodo, quando Deus falou com Moisés, Ele falou: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E eu quero dizer essa noite para você que aonde a presença de Deus está é terra santa. Então prepare o teu coração, porque o Deus Todo-Poderoso vai entrar na sua casa. Ele vai se manifestar para você essa noite e vai conversar, vai manifestar aquilo que Ele quer dizer ao seu coração. Então abre o teu coração essa noite, feche os seus olhos e ligue a tua mente, tudo que você está fazendo agora nos céus. Deixa de lado tudo que você está fazendo. Pai, derrama do teu Espírito Santo sobre nós, Pai, essa noite. Senhor, aqueça os nossos corações para que nós possamos ouvir a tua voz. Senhor, nós marcamos, Senhor, esse encontro contigo. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Tudo entregarei. Por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Entregue nos pés do Senhor, cante conosco. Tudo entregarei, tudo, Senhor, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Seja o teu nome, Jesus. Muito bem, quero saudar os nossos amados irmãos com o Pai do Senhor Jesus. Quero aqui, neste momento, pedir que você, do outro lado, feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração para iniciar esse trabalho. Pai amado, Deus santo e poderoso, é no nome de Jesus que nós nos encontramos aqui na Tua presença nesta noite, Pai. Pedindo ao Senhor a Tua graça, pedindo ao Senhor a Tua misericórdia, Deus. Te agradecendo também, Pai amado, pela vida, pelo alimento, pelo sustento que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Ó Deus querido, te agradecendo pelos livramentos, ó Pai. Ó Deus querido, te agradecendo pelo fôlego de vida, por mais esta oportunidade a qual nós estamos aqui nesta noite para louvar, cultuar o Teu nome, Senhor.
Ó Pai querido, eu peço a Ti nesta noite que abre a janela do céu. Ó Deus, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre a vida do Teu filho, da Tua filha, que está neste momento, Pai amado, cultuando a Ti, ainda no seu lar, Senhor amado, distante da Tua casa. Ó Pai querido, mas sabemos que o Senhor nos fez uma promessa, que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos, Senhor. Ó Pai querido, venha abençoar, venha falar conosco através do Teu Espírito Santo. Ó Pai querido, venha receber a nossa adoração, nosso louvor, o nosso culto, Pai, prestado a Ti, Senhor. Deus, fica conosco nesta noite, nos ajude e nos abençoe. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. vivendo, rompendo em fé. É nisso que o Senhor nos desafia, é nisso que o Senhor quer o nosso crescimento. Quero meditar com os nossos queridos irmãos aqui, Lucas capítulo 17, vou ler os 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: Então disse aos discípulos: É impossível que não venha escândalos
mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Louvado seja Deus. Aqui o texto nos ensina, nos mostra mais um ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Jesus começa mostrando aos seus discípulos que é impossível que não haja no meio da igreja, que não haja no meio do seu povo, escândalo. Louvado seja Deus. Jesus explica aos seus discípulos dizendo, olha, se aquele que for cometer escândalo, ao invés de cometer, para ele, para aquela pessoa que vai cometer o escândalo, é melhor que ele amarre uma pedra sobre o seu pescoço e se lance no lago. Uma pedra de moinho e seja lançado no mar, né? Do que fazer tropeçar um dos pequeninos. E aí Jesus aconselha, olhem por vós, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar contra você, esteja com o seu coração aberto, esteja com o seu coração cheio de perdão, para liberar perdão a esse irmão, se ele mostrar arrependimento, louvado seja Deus. E Jesus ainda fala assim, ó, se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o, chame a atenção do seu irmão, com amor, né? Chame a atenção do seu irmão. Porém, se ele se arrepender, então perdoa-lhe, louvado seja Deus. E o Senhor ensina aos seus discípulos, como foi lido nesse texto aqui, outros ensinamentos que aqueles discípulos olham e talvez eles pensam, é quase impossível, como que eu vou conseguir cumprir tudo isso que Jesus está me mostrando? Como que eu vou conseguir viver uma vida santa? Como que eu vou conseguir cumprir o ensinamento do que Jesus está nos ensinando? Louvado seja Deus. E o versículo que me chama a atenção é o versículo de número 5, a qual o evangelista Lucas, ele coloca assim, disseram então os apóstolos, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Mediante a tudo isso que o Senhor estava lhes ensinando, mediante a tudo isso a qual o Senhor estava exortando a eles, aqueles discípulos só encontraram uma saída. Para mim cumprir tudo isso, eu preciso que o Senhor me acrescente a fé. Mas ora, o que é a fé? A palavra de Deus ela é bem explícita, louvado seja Deus, na explicação do que é a fé. Em Hebreus, conhecemos, né? Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que não se esperam. Olha que coisa maravilhosa. Como que eu posso ter certeza do que eu não vejo e também ter a certeza do que eu não estou esperando? Louvado seja Deus. E esta fé é uma fé que os discípulos pedem a Jesus sabendo que estão pedindo para a pessoa certa. Sabendo que estão pedindo ao Deus provedor, aleluia, sabendo que estão pedindo ao Deus que tudo pode. Jesus já havia mostrado a eles muitos milagres, como eu já disse, vou ser repetitivo. Jesus já tinha feito e dado a eles outros ensinamentos, e para que se cumprisse tudo isso, precisa de fé. Glória a Deus. A fé que nós podemos receber em resposta do lado humano é uma fé que Jesus coloca como uma condição prévia. Uma condição que Deus requer de mim, que Deus requer de você, para que nós possamos servir a Ele. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Nós não estaremos fazendo a vontade de Deus se nós não tivermos fé. Louvado seja Deus. A fé, esta fé que esses discípulos estavam pedindo, não é apenas aquela confissão de fé que você levanta a mão e fala, eu creio. Se você sair na rua, você vai conversar com um amigo de serviço, na faculdade, no transporte, até quando você conhece alguém,
e você vai perguntar para aquela pessoa em quem ela crê, qual que é o seu credo, e ela vai dizer, olha, eu creio nisso, eu creio em Jesus, eu creio no santo A, eu creio no santo B, Mas a fé a qual o crente deve ter, não é só aquela fé de acreditar que Jesus, ele veio na terra, deu a sua vida, louvado seja Deus, e que ele tem uma morada para nós. É uma fé muito maior. E nós vamos aprender isso nesta noite. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas uma ação dinâmica que brota no coração do crente. Louvado seja Deus. Ela brota no coração do crente, e o crente que segue a Cristo, ele vai ter essa fé aumentada. Louvado seja Deus. A fé também, ela é um algo que ela tem um desenvolvimento na vida do cristão. Louvado seja Deus. O crente que quer seguir a Jesus Cristo, ele tem que aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A fé que os discípulos estão pedindo aqui não se trata apenas de uma fé como força de poder, talvez uma psicologia positiva, né? Pense positivo que vai dar certo, comece a falar palavras boas que vão atrair coisas boas. Não é isso. Mas é uma fé genuína em Deus que produz resultados. A fé, ela produz resultados, louvado seja Deus. E esta fé, a qual os discípulos pedem a Jesus, é uma fé que ela tem 4 elementos principais. Andando, estudando e prestando ali um pouquinho, estudando um pouquinho aqui, estudando um pouquinho ali, a gente pode perceber a gravidade desses elementos que a gente tem que ter na nossa vida, louvado seja Deus. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer em Romanos, Paulo escrevendo aos crentes de Roma. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque nele quem? Em Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, ou viverá da fé. Louvado seja Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É uma fé do início, uma fé quando alguém vem como eu, levanta a mão, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, mas aquela fé ela não morre ali, porque Jesus, ele, assim como era com os seus discípulos, ele se dá o prazer de que aqueles homens o conheçam. E assim é na nossa vida. Jesus, quando você veio, você não o conhecia, você o aceitou, você o recebeu como seu Salvador, e Jesus permite que você o conheça, aleluia, mais e mais a cada dia. E esta fé do início, com a fé que hoje eu e você tem, irmãos, ela teve um desenvolvimento. E graças a Deus por isso. A fé, para que ela seja desenvolvida, ela requer uma vida espiritualmente mais rica. Glória a Deus. Eu não posso aceitar Jesus, levantei minha mão, aceitei Jesus e continuar da mesma forma que estou. Não, o Senhor quer que nós crescemos, né? Que nós venhamos a conhecer, como diz em Oséias, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, louvado seja Deus. E esta fé ela vai aumentar, porque na nossa vida, meus queridos, a gente passa de prova em prova. E a segunda prova não vai ser menor do que a primeira. E a terceira prova, ela não vai ser menor do que a segunda. Sempre vai aumentar um degrau, aleluia. E esse degrau vai fazer com que eu e você tenha a sua fé desenvolvida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Viver na fé, ou crescer na fé, ela requer confiança. Confiança naquele que pode aumentar a sua fé. E como que eu começo isso? Entregando as nossas vontades, entregando a totalidade do nosso ser a Jesus, tal como ele é revelado no Novo Testamento. Eu aumento essa fé confiando firmemente no Cristo crucificado, mas que foi ressurreto. Louvado seja Deus. A minha fé vai aumentar
enquanto eu conheço Cristo como Senhor e dono da minha vida. Louvado seja Deus. Ele é o dono da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o dono da tua vida. Ele é o seu amigo fiel. Ele é seu amigo pessoal. Ele é aquele que nunca se esconde de um filho quando ele o clama. Louvado seja Deus. Confiança é o primeiro elemento, louvado seja Deus, para que eu possa ter uma fé genuína. O segundo elemento, o arrependimento. O arrependimento, quando eu aceito Jesus, ele é um arrependimento instantâneo, porém momentâneo. Eu venho, aceito Jesus como meu Salvador, estou mostrando que estou arrependido, que quero Jesus, mas eu tenho que continuar me arrependendo dos meus pecados. E o que fará com que eu me arrependa dos meus pecados é o conhecer o meu Jesus. E como é que eu conheço o meu Jesus? Através da sua santa palavra. Quando eu começo um relacionamento, quando eu aprendo a confiar, o arrependimento, ele vai vindo dia após dia na minha vida. É um processo também. Porque quando nós aceitamos Jesus, o pecado vai continuar na nossa vida. E nós toda hora temos que dizer não. E nós a todo momento temos que fazer uma escolha. Se vamos agradar a Deus ou se vamos retroceder. Então o arrependimento faz com que eu me desvie do pecado. Mas eu me desvio do pecado com uma verdadeira tristeza. Quando a Bíblia ela vem e me confronta, eu ao ler um texto, ela me confronta, aquele texto, há um confronto dentro de mim, aleluia. Aquele arrependimento ele vai gerar uma tristeza dentro de mim, ou seja, eu vou estar ciente e consciente de que eu preciso me arrepender a cada dia dos meus pecados. Eu preciso a cada dia voltar-me para Deus através da sua obra, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Olha o que Paulo escreve aos crentes de Éfeso. Efésios capítulo 6 e o versículo 6. Paulo vai dizer assim, não servindo à vista. Ou seja, não servindo somente por servir. É isso que Paulo está falando. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Louvado seja Deus. O arrependimento, então, ele vai fazer com que eu me transforme num verdadeiro crente. Ele vai me fazer com que eu ande com o meu coração contrito, quebrantado, e ande, aleluia, buscando ser um servo de Cristo, fazendo do meu coração, aleluia, a vontade de Deus. Não para com os homens. Ou seja, Paulo está falando, você não deve andar agora que você aceitou Jesus para agradar o seu líder, para agradar o seu pastor. Não, é para Deus. O seu coração, ele tem que estar moldado. O seu coração, ele tem que estar moldado. Olha o que Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Olha que interessante. Confiei, me arrependi. Este arrependimento ele vai me causar uma tristeza, mas não para mim me arrepender da minha salvação. É para me arrepender das minhas obras e automaticamente eu me chegar próximo a Deus. Porque é este arrependimento, segundo Paulo, que vai gerar em nós a salvação. Aleluia! Louvado seja Deus! Queridos irmãos, é impossível nós acordarmos todos os dias, agradecemos a Deus e não nos arrependemos de algo que nós fizemos errado ontem. Seja por palavra, seja por pensamento. É impossível. É impossível. E este arrependimento, ele quer dizer eu voltar ao contrário, voltar a fazer aquilo de forma totalmente ao contrário, para que você
não faça mais errado, dar uma volta completa, abandonar os maus caminhos e voltarmos para Deus. E olha como Deus ele é maravilhoso, porque Ele me dá esta oportunidade todo dia, para mim e para você, louvado seja Deus. Só que a decisão é livre, a decisão é minha, a decisão é sua. É o seu relacionamento com Deus que vai mostrar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, esta necessidade de confiança, primeiro elemento, e de arrepender-se, o segundo elemento, louvado seja Deus. E olha que interessante, Jesus quando ele fala tudo aquilo sobre o escândalo, sobre o perdão, Jesus ele está mostrando aos seus discípulos que eles precisavam de algo para conseguir seguir e obedecer a palavra dele. Obedecer os ensinamentos de Jesus é o terceiro elemento. A obediência a Jesus e a palavra. Eu vou ler uns textos aqui. Não vou tomar muito tempo dos irmãos. João capítulo 14, o versículo 15, o versículo 21 e o versículo 23. Olha que interessante. A obediência a Jesus e a sua palavra. Jesus se dirigindo aos seus discípulos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. O 23. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viveremos para ele. E faremos nele morada. Louvado seja Deus. A obediência a Jesus, após confiança, após o arrependimento e agora a obediência, ela vai trazer somente benefícios para a nossa vida com Cristo. Primeiro que se nós amarmos a Cristo, a palavra dele nos garante que ele também nos amará, aleluia! Que coisa maravilhosa! E se nós amarmos a ele e ele nos amar, o próprio Deus nos amará, louvado seja Deus, é isso que garante a palavra de Deus. E no último versículo que eu li, do capítulo 14, versículo 23, Jesus ainda fala que ele e o Pai viverá em nós e fará em nós morada, louvado seja Deus. É isso o que vai fazer a nossa fé aumentar a cada dia. Olha só que interessante, o escritor aos Hebreus, seu capítulo 5, os versículos 8 e 9, ele vai dizer assim, falando de Jesus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a coisa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Que coisa gloriosa! Nós temos um exemplo maravilhoso de obediência ao próprio Jesus. Ainda que ele era filho, ou seja, ele não precisava fazer o que ele fez. Ele aprendeu a obediência naquilo que ele padeceu. E sendo ele consumado, esta consumação, esta entrega, aleluia, este sacrifício, louvado seja Deus, este ato de amor, aleluia, como vai dizer o evangelista João, ele vai tornar para nós a causa eterna de salvação. Eterna de salvação. Não só para nós, mas para todos os que lhe obedecerem. Louvado seja Deus. E é interessante que, estudando esse tema, fé, confiança, arrependimento, obediência, como um dos 4 elementos da fé, é interessante que quando a gente chega aqui no ponto da obediência, a fé e a obediência, elas andam juntas, elas são inseparáveis. Elas estão ligadas. É impossível um filho ser obediente e não ter fé. É impossível um filho ter fé e não ser obediente. É impossível, segundo a palavra de Deus. Olha o que nos diz Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho,
e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência. O que outrora estava oculto se revelou através de Jesus Cristo, para que todos tivessem alcance, para que toda a humanidade tivesse alcance, louvado seja Deus. Vamos encerrar com o quarto elemento. O quarto elemento vai nos falar sobre a sincera dedicação e a fidelidade a Jesus Cristo. Então, o primeiro elemento, confiança. Segundo elemento, arrependimento. Terceiro elemento, obediência. E agora o quarto elemento, sincera dedicação e fidelidade a Jesus Cristo. Dentro desses elementos estão confiança, amor, gratidão e lealdade a Deus. Olha que coisa interessante. Louvado seja Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, é um texto muito conhecido dos irmãos. Ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo deixa bem claro aos Gálatas: olha, eu não vivo mais. Não sou mais eu, aleluia. Tenho um dono. Eu tenho um a qual eu dedico a minha vida. Eu tenho um ao qual eu sou fiel. Eu tenho um ao qual eu sirvo. Então a minha vida não é mais minha, aleluia. A minha vida é de Jesus, louvado seja Deus. Ou seja, eu não ando mais na carne, eu ando em espírito. Eu não faço mais as minhas vontades, eu faço a vontade de Deus. E que Deus ele possa nos ajudar para que a gente possa crescer a nossa fé, para que a gente possa viver neste aprendizado tão maravilhoso a qual a palavra de Deus ela nos concede. A fé em Jesus ela é uma atitude contínua. E ela é para a vida inteira, até a aperfeiçoação ou o aperfeiçoamento dos santos. Precisamos, queridos, crescer, nos fortalecer. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a confiar, nos ensine, nos dê graça para nos arrepender de cada dia, cada momento das coisas erradas que nós fazemos ou das coisas certas que nós deixamos de fazer. Não é assim que a Bíblia fala? Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Louvado seja Deus. Precisamos pedir a Deus para que Ele nos ensine com Ele, com Jesus, a sermos mais obedientes para a glória de Deus. E precisamos ter a nossa dedicação sincera, aleluia. Precisamos ser mais dedicados a Deus. Precisamos ser mais fiéis a Jesus Cristo. Precisamos ter a nossa vida no altar do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Para encerrar, 1 Pedro, capítulos 1 Pedro, capítulo 1, vou ler do versículo 5 ao 9. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim a palavra de Deus: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora,
mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, aleluia, alcançando o fim da vossa fé e salvação da alma. Olha que texto maravilhoso que Pedro deixa registrado, aleluia. Diz para a gente nos alegrarmos grandemente, ainda que nós estejamos passando por um pouco contristado de várias tentações. Está nos ensinando, mesmo na tristeza sejam alegres, aleluia. Mesmo na tristeza tende em vós alegria, aleluia, porque é esta alegria que vai gerar a fé em você, porque você estando alegre, você estará confiando em Cristo, porque você estando alegre, você estará buscando a Cristo, louvado seja Deus. E o versículo 7, olha que interessante, para que a prova da vossa fé, a prova da vossa fé, a prova da minha fé, ele diz que é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado, que essa prova da nossa fé se achem com louvor, e honra, e glória, aleluia, na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esta é a fé que os discípulos de Jesus pediram. Acrescenta-nos a fé. Jesus, acrescenta a fé ao teu povo, aleluia. Espírito Santo de Deus, neste momento eu te peço, aleluia, que o Senhor entre em cada lar neste momento. Eu não sei, Senhor, o que o teu filho e o que a tua filha está passando, Pai. Mas assim como aqueles discípulos pediram, acrescenta-nos a fé, eu peço a ti nesta noite, acrescenta a fé do teu povo, Pai. Ó Deus, vai em nome de Jesus com o teu Espírito Santo em cada coração, tirando a amargura, tirando a tristeza, tirando, Senhor amado, o rancor, ó Deus querido, tirando a mágoa, em nome de Jesus, tirando as dúvidas, toda seta inflamada do inferno, que o Senhor jogue por terra, em nome de Jesus, Pai, porque os teus filhos precisam de fé, fé para crescer, aleluia, fé, Senhor amado, para prosperar na tua presença, fé, ó Deus querido, para sermos obedientes, fé, ó Deus querido, para sermos fiéis a ti, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Eu oro a ti, crendo, Pai, crendo porque a tua palavra nos garante isso, em nome de Jesus, amém.
querido. Confie neste Deus, aleluia. Busque este Deus, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, aleluia. E Ele está aberto, está de braços abertos, esperando para ouvir as suas lamentações, para ouvir aquilo que você não tem coragem de contar, nem para o seu melhor amigo. Ele está aqui, Ele está aí, aleluia, do seu lado. Creia nesse Cristo, aleluia. Ele é contigo, Ele é fiel. Amém? Vamos encerrar aqui este trabalho, orando a Deus. E queria agradecer por esta oportunidade, por esses minutos que você me permitiu estar aí na sua casa. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor amado, ó Deus querido, porque o Senhor não nos trata segundo as nossas obras, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai querido, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso, aleluia. Nós queremos pedir ao Senhor nesta noite que venha abençoar. Mais uma vez eu te peço, Senhor amado, venha entrar em cada lar. Ó Deus, venha acrescentar a fé aos nossos corações. Ó Deus, venha nos ensinar a confiar mais em Ti. Ó Deus, venha, Senhor amado, nos trazer este arrependimento, ó Pai, para que nós possamos olhar para dentro de nós e saber, ó Deus querido, aonde erramos, nos lembrarmos, ó Pai querido, de onde nós caímos, nos levantarmos e nos prostrarmos novamente a Ti, pedindo o Teu perdão e a Tua misericórdia, a Tua graça. Ó Senhor amado, venha nos ensinar a sermos obedientes, a andar em conformidade com a Tua palavra, a viver, Senhor amado, em santidade, Deus. Pai querido, a sermos fiéis a Ti, a sermos fiéis também à Tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, eu peço a Ti em nome de Jesus, visita a necessidade dos Teus filhos, visita a necessidade da Tua igreja. Ó Deus, queremos apresentar a Ti o nosso país, ó Deus, a nossa cidade, o nosso estado, as autoridades constituídas, Pai. Que o Senhor dê direção a eles, que o Senhor haja neste país, nesta nação, que o Senhor visite aqueles que estão em luto pelas suas perdas, ó Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles que estão passando por dificuldades, Senhor amado. Ó Deus querido, eu te peço em nome de Jesus, te agradeço por esta rica oportunidade. Amém. Fique na paz, meu querido, a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus, amém.